Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Abençoe a tua família também. Vamos orar a Deus e depois lermos a palavra do Senhor. Hoje temos o título de uma mensagem: Deus tem uma surpresa para você. Deus tem uma surpresa para você. Oremos então. Deus Santo, no nome de Jesus, eu e esta pessoa que está assistindo este vídeo, pedimos ao Senhor a graça do Senhor, já agradecendo ao Senhor por ter sido gracioso para conosco e nos dado uma noite de sono, uma noite tranquila e um bom princípio de um dia maravilhoso, como um presente do Senhor. Agora ela tem os planos dela, eu também tenho os meus, mas colocamos todos os nossos planos diante do Senhor e já agradecemos por toda a vitória deste dia, no nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Continue abençoado no nome de Jesus. E vamos ler então Êxodo capítulo 18, o versículo 1, o 10 e o 11. E hoje vamos falar, Deus tem uma surpresa para você. Versículo 1 do capítulo 18 diz assim: Ora, Jetro, ou Reuel, né? Ele tinha dois nomes, Jetro e Reuel. Você coloque o nome que você quiser. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, e como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. Versículo 10 diz assim: E disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó. Versículo 11. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, pois fez isto aos que trataram a Israel com arrogância, ou trataram mal a Israel. Isso é um aviso para você, para mim, para todas as pessoas que levantam palavras duras contra Israel. Muito cuidado com o que você fala contra Israel. Melhor é você orar por Israel, abençoar Israel e bem dizer o nome do Deus de Israel. Bom, temos este título interessante, talvez você não entenda. Que surpresa Deus teria para mim? Com o título, Deus tem uma surpresa para você. Percebemos que Moisés estava ali orando, como falamos na transição do capítulo 17 para o 18. Moisés estava orando ali, clamando pelo povo. Josué estava guerreando, lá embaixo, e Deus estava abençoando Josué. Então Deus dá a vitória, a Josué por intermédio da intercessão de Moisés, e ao pôr do sol ele vence lá embaixo e Moisés então pode abaixar as mãos lá em cima, E então Moisés automaticamente levanta ali um altar e coloca o nome dele de Jeová Nissi, que é o Senhor é a minha bandeira, e Moisés diz: porque mãos foram levantadas, ao trono de Deus. Então ontem nós falamos sobre isso, se você volta na mensagem de ontem, quando mãos são levantadas para o trono de Deus, e você vai ver o quanto Deus falou conosco naquela mensagem. Meu intuito é que você aprenda a Bíblia, porque se você só ler a Bíblia em português, alguma coisa você não vai entender, e nesta aqui eu estou lendo a de Israel, a de inglês, português e a gente está fazendo uns estudos para você aprender a palavra de Deus exatamente como ela é. E quando você coloca as 3 ou 4 Bíblias diferentes, você vai ver alguma coisa mais explicada em outras Bíblias do que na nossa Bíblia em português. Bom, vamos ao texto então. Moisés então volta para o acampamento, e o que acontece? Deus tem uma surpresa para Moisés. Por isso o título da nossa mensagem é: Deus tem uma surpresa para você. Deus tem uma surpresa muito grande para Moisés. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Moisés está ali no acampamento feliz agora, sem inimigos. Deus destruiu, acabou com os amalequitas. Podemos ficar aqui em paz, mas uma notícia chega a Moisés. Jetro, lá na terra de Midian, onde Moisés foi quando fugiu do Egito,
foi então e ficou hospedado ali, né, na casa de Jetro. Esse Jetro, não sei se ele mandou algumas pessoas se informar lá no Egito como estava o genro dele e como estava o povo, mas chegou a ele a boa notícia de como aconteceu que o povo tinha saído do Egito conforme Deus prometera a Moisés. Bom, Jetro já estava alegre, então está na hora de Jetro a sair com a esposa de Moisés, tomar uma decisão para levar a família para se reunir, a esposa de Moisés e os seus 2 filhos. Quero lembrar a você que esse Jetro, ele era descendente de Abraão, porque ele era descendente da concubina de Abraão, chamada Quetura. Então, ele é da linha de Midian, um dos filhos de Quetura. Então, ele era descendente de Abraão, ele sabia da existência do Senhor, ele era um sacerdote do Deus vivo, mas eu tenho falado em mensagens passadas que o problema de Deus não era propriamente com os egípcios. O problema de Deus era contra os deuses que escravizavam os egípcios, né? Compravam os egípcios. E então, o que acontece? Esses egípcios os servia esses deuses. E esses deuses levaram os egípcios a perseguir, humilhar, maltratar o povo de Deus com certa arrogância. E Jetro, então, vai lá visitar Moisés, sabendo que Moisés estava por ali, né? Na região ali perto do Monte Sinai, ali em Refidim. E então Jetro resolve reunir a família e vai Jetro. Só que Jetro era um sacerdote muito educado, um homem de boa ética. O que ele faz? Ao chegar, então, ele manda avisar a Moisés, né? Que o sogro dele estaria chegando. Alguém leva o recado e o que acontece é que ele diz, fala com Moisés que o sogro está chegando com a esposa e os 2 filhos dele, né? Eu trouxe a esposa e os 2 filhos para ele. Nele aproximar, então Moisés vai ao encontro dele e Moisés então se dobra ali, né? Se inclina, beija e eles se cumprimentam e trocam diálogos. Voltando a Jetro, porque Jetro e Reuel. Jetro quer dizer preeminência, significa preeminência. Mas Reuel, que é o outro nome dele, significa o amigo de Deus. Agora você vê a semelhança, né? A junção dele com Abraão, Jetro também, chamado Reuel, era o amigo de Deus. E você vai ver coisa importante que acontece. Então Jetro vai para lá. Eles se cumprimentam, perguntam como eles estão. E o que acontece? Ele então senta-se, né, para ouvir de Moisés, porque ele havia ouvido de outras pessoas como Deus resgatou o povo do Egito. Agora ele vai ouvir especialmente do genro, que o respeitava como sacerdote. E então Moisés conta tudo para ele. Moisés fala do que aconteceu no Egito. Moisés fala da posição de Faraó e como Deus tratou caso a caso. Como Deus fez para que tudo aquilo ali saísse dentro do plano de Deus. Então, eu acredito que cada conto que Moisés dava a Jetro se alegrava mais e mais. Aquilo foi um júbilo tremendo, porque Jetro conhecia Deus. Tanto que o nome dele, Reuel, é o amigo de Deus. E o que acontece é que Jetro não tinha assim lidado, né, com a multidão de deuses estranhos, como ele está sabendo agora de Moisés, né? Moisés contando a ele como Deus foi destronando cada deus no seu tempo próprio, cada deus no seu devido lugar. Então Deus humilhou, né, o Deus do Nilo, Deus humilhou o Deus das rãs, Deus humilhou o Deus dos gafanhotos, dos gados, e foi humilhando da tempestade, da natureza, da agricultura. Deus foi humilhando Deus, ou falso Deus, por falso Deus, que eram os deuses dos egípcios. E então Jetro foi rejubilando nisso. Talvez ele foi contando
quantos deuses foram destronados por nosso Deus Jeová. Acredito também que Moisés tenha contado a ele não só do Egito, mas da batalha ali, dele ter ficado no monte orando, do altar que ele levantou ali no monte, como Jeová é a minha bandeira. Jetro se alegrou tanto com o que ouviu de Moisés, que ele então disse: bendito seja o nome do Senhor, porque esta foi uma forma anormal, sublime, uma forma assustadora, que Deus resgatou o seu povo do Egito, da garra de Faraó, da garra dos egípcios. E aí então Jetro fala assim: agora eu sei que o nosso Deus, que Deus de Israel, é superior a todos os deuses. Ele está acima de todos os deuses. Não há Deus como o Deus de Israel. Jetro, então, tem uma experiência com o culto de Moisés e diz: realmente, este é o grande Deus. Que maravilha, né? Jetro agora ter a experiência, porque ele soube quando Moisés diz: Deus me mandou descer ao Egito, eu tenho que ir lá, porque o povo está sofrendo e o clamor do povo chegou aos ouvidos de Deus. Jetro despediu Moisés tranquilo, ele não colocou nenhum peso. Quando Moisés então leva a esposa para o Egito, não sabemos por quê, talvez por proteger a família, Moisés manda de volta a esposa e os filhos, e Jetro os recebe tranquilo ali, né? Sem se opor, sem nada. E agora, pensa-se que espontaneamente, mas não é espontaneamente. Jetro então vem devolver a família para Moisés. E por que eu digo que não é espontaneamente? Porque Jetro foi enviado ali por Deus, e Jetro muda ali com a sua visita a história de Israel, a história de Moisés, o ministério de Moisés. Jetro dá um registro novo para a existência de Israel, um homem que fala-se pouco dele na Bíblia, mas o significado dele é muito grande para Moisés e para o povo de Israel, e disso falaremos amanhã ou no estudo a seguir. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa. O título da mensagem é: Deus tem uma surpresa para você. O que seria isso? Vamos recordar desde o princípio? Moisés foi lá para um monte adorar, para o cume de um monte adorar, e Moisés adorou ali. Moisés então faz um altar ali. Moisés engrandece Deus ali. Moisés teve mãos levantadas para o céu. E o que acontece? Quando menos se espera, Deus traz alegria para Moisés, que é a reunião da família, rever o sogro, ser abençoado pelo sogro e poder abençoar o sogro. Agora Moisés, depois que encontra com o sogro, tem uma nova convicção, tem a esposa do lado, tem os filhos do lado. Porque os filhos de Moisés têm um significado muito grande para a vida dele. Moisés nunca aceitou o Egito como terra dele. Por isso ele colocou o nome Gerson. Peregrino eu fui em terras estranhas. Ele tinha o Egito como uma terra estranha. E agora ele coloca o nome no outro filho, Eliezer. Ele tinha colocado: porque Deus me livrou das mãos e da espada de Faraó. Sabe quantos livramentos Deus deu para Moisés da espada de Faraó? Primeiro livramento da espada de Faraó foi quando ele nasceu, ele era bebê, que seria jogado no Nilo, e Deus o livrou. Segundo livramento que Deus deu para ele foi quando ele matou o egípcio e a morte dele foi decretada, ele teve que fugir. E então ele fugiu, Deus fez ele escapar de novo, de onde ele vai para Midian, e ali ele é cuidado por esse grande homem de Deus, amigo de Deus, chamado Reuel, que é o Jetro. Terceiro livramento dele foi quando o faraó o ameaçou dizendo: não apareça mais na minha presença, ou considera-se morto se aparecer na minha presença.
Deus o livrou, porque ele apareceu de novo. E o quarto livramento que Deus deu a ele foi quando o faraó chega ali, perto do mar ali, e vai com fúria para matar todos eles. E Deus novamente o livra das mãos de faraó e das mãos dos egípcios. Então Deus viu tudo que Moisés fez e como Moisés adorava e como Moisés confiava nele. E Deus realmente deu essa surpresa maravilhosa para Moisés, dizendo: é tempo do meu servo agora se alegrar. Eu vou dar para ele de presente a família de retorno e o reencontro com o sogro. Graças a Deus, porque Deus é assim comigo e com você, meu irmão. Nós podemos perceber o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. No Salmo de número 37, diz assim, que o homem a quem o Senhor quer bem, o homem bom que busca fazer o Senhor Deus feliz, o homem que o Senhor quer bem, o próprio Deus aplana os seus caminhos, prepara os seus caminhos. Então você e eu precisamos acreditar nisso. Nós temos que agradar a Deus, que buscar a Deus, que adorar a Deus, que bendizer o nome dele, como fez Moisés. E Deus então terá para mim e para você sempre uma grande surpresa. Deus quer nos alegrar, Deus quer caminhar conosco, Deus quer que você o chame de amigo de fato. Ele quer te chamar de amigo de fato. Jetro, que era o Reuel, era um amigo de Deus. Que homem magnífico, que homem inteligente, sábio. E disso você vai ver nos estudos seguintes. Então, se você e eu buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração, adorarmos a Ele com toda a nossa força, nosso espírito, nossa alma, Deus sempre terá surpresas maravilhosas para mim e para você. Eu e você estamos sendo cuidados pelas mãos de Deus e somos sempre carregados pelos braços de Deus. Crê no Senhor Jesus e você verá o quanto Ele é bom. E eu termino dizendo: Deus tem uma surpresa para você. Então, adore hoje, adore-o sempre e diga: Senhor, sem ti eu não sou nada. O meu coração, alma, corpo e espírito é todo teu. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Eu sou o bichinho do Senhor. Eu sou a menina dos olhos do Senhor. Eu sou o teu servo, teu filho, comprado por Jesus Cristo. Eu sou totalmente teu. Deus te abençoe e abençoe sua família também, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus desde as 4 da manhã. Agora já são 9 horas da manhã. Um grande abraço meu. Deus te abençoe em nome de Jesus e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu, no nome de Jesus.